Lentales Bievolk, juntos na jornada do Alta Performance. Bem-vindo ao box Relação com o Medo. Nesse box especificamente, vamos falar de algumas características da relação com o medo, observando as suas nuances em relação a algumas pessoas e a sua atitude. Mas antes, a nossa vinheta. O medo tem uma característica muito importante, que é a sua relação com controle e risco. O que eu quero dizer com controle e risco? Algumas pessoas têm um certo controle sobre o universo do medo. O que eu quero dizer mais especificamente é que você consegue controlar até certo nível o medo sobre determinadas condições e sobre determinadas variáveis. Isso, lógico, está totalmente associado a algumas coisas que eu já disse antes sobre a sua flexibilidade cognitiva, ou seja, a sua habilidade de conhecer as variáveis sobre o medo ou sobre tudo aquilo que está em volta, né? Mas temos que lembrar que o medo também é uma característica humana a todo o ser, a todo animal humano, né, que libera adrenalina e entramos numa característica de luta ou fuga. Lembrando que isso muitas vezes te gera um estresse muito grande. Por quê? Toda vez que libera essa adrenalina muito grande e você imediatamente exerce um controle racional sobre isso, porque você está numa sensação de luta ou fuga, você está com excesso de adrenalina no seu corpo, mas você não pode lutar mais e você não pode fugir, você vai ter um controle muito grande sobre o seu organismo, sobre o seu metabolismo e sobre o seu estado naquele momento, e esse excesso de controle que você vai exercer sobre você vai lhe causar o que nós chamamos de estresse. Você vai se estressar demais, onde você vai aumentar a sua irritabilidade, onde você vai ficar com aquele estado de boca seca, dor de cabeça, porque você está controlando, entre aspas, um vulcão gigante que está dentro de você, numa situação de total descontrole, por assim dizer, porque você está numa irritabilidade muito grande, porque você está tendo um medo muito grande, mas você está controlando aquele medo. Também, essa característica sua que está acontecendo no momento também é uma característica de aprendizado. Você muitas vezes pode utilizar esta emoção, isso que está acontecendo com você, como um aprendizado muito grande. Como você pode fazer isso? Utilizando, claro, de todo esse cenário que está acontecendo e da sua flexibilidade cognitiva. O medo, ele também vai mudando de acordo com seu desenvolvimento pessoal, o seu crescimento profissional, a sua cultura, o lugar onde você vive, a organização onde você trabalha, as pessoas com quem você se relaciona, a quantidade de informações que você recebe, o grau de envolvimento com inúmeras variáveis que você tem. Ou seja, uma série de outras variáveis que você vai lidando no seu dia a dia vai mudando, né, a sua percepção sobre o medo. E o medo se manifesta também de algumas outras formas, como por exemplo você pode observar algumas pessoas. O medo ele tem alguns estereótipos e algumas características, como o medo verbal. O medo verbal ele se caracteriza muito como as pessoas manifestam ele. É a forma ou a característica do relato da pessoa, como ela relata ele de forma subjetiva ou objetiva. É o jeito que ela diz, ou mesmo você, como você relata, né, ou autorrelato, ou como o medo ele é relatado, né, quando ele é dito. O medo motor, né, que é um medo produzido pelo corpo, né, então você vê como o corpo da pessoa se comporta perante aquela situação. Por exemplo, vou dar um exemplo típico, né? A versão animais peçonhentos, a pessoa se retraindo totalmente, aquela contração. Então, quando você vê, de acordo talvez numa reunião, a pessoa entrando num processo de se retesar ou
se movimentar para trás de acordo com... Então esse é um medo motor e, óbvio, o medo psicológico. No caso do medo psicológico, há uma observação muito grande que eu chamo a sua atenção, que ele pode ser patológico ou não, né? Ele sendo patológico, esse medo ele deve ser tratado, que é um medo que muito provavelmente, e não é minha intenção, tratar nesse box inteiro chamado relação com medo. Talvez em um ou outro momento eu faça até uma pequena entrada aí, mas não é tanto o meu objetivo. Por mais que meu doutorado faça fronteira, com a psicologia, eu estudo na cadeira de psicologia, mas não é meu objetivo em nenhum momento. Eu falo muito mais de uma cadeira administrativa e de uma cadeira, vou falar administrativa de novo, porque é da onde eu venho. Eu não venho de uma fundamentação, eu não estudei na graduação em nenhuma outra disciplina psicologia. Então eu não tenho nenhuma propriedade, ou seja, ou psicólogo clínico, ou psicologia acadêmica. Então eu não tenho nenhuma propriedade para falar desse lugar, porque eu não estudei isso, por mais que eu tenha feito a formação em coach, ou por mais que eu faça o meu doutorado na cadeira de psicologia, eu não tenho propriedade para falar daí, por mais que eu queira, tenha estudado, lido, não tenho essa formação, então não me sinto confortável para falar sobre de uma cadeira de psicologia. Então, me abstenho a fazer qualquer tipo de comentário deste lugar. Então, recomendo que, se você percebe que o seu medo ele é um medo patológico, ele é um medo que você percebe que ele é muito maior, você sente que ele está numa condição que você tem muita dificuldade de ler ele, e você percebe que ele está, por mais que você o reconheça, por mais que você saiba que ele está ali, por mais que você tente lidar com ele, você vê que existe um bloqueio muito grande em você lidar com isso, ou por alguma situação passada, ou algum bloqueio emocional que você tenha tido, ou relacionamento com a sua família, relacionamento no seu passado, na sua infância, alguma coisa, fundamentalmente você deve buscar um terapeuta, um psicólogo, que com certeza ele vai te ajudar muito nessa relação. Mas aí o que aconteceu, talvez de positivo, foi que você reconheceu isso e você vai pontualmente buscar um profissional falando assim, o meu problema é medo, esse tipo de medo, nesse tipo de situação, nesse tipo de contexto. Ou seja, você está ajudando o profissional a resolver o seu problema, ou seja, você está levando o seu problema já numa caixinha delimitada, e fica muito mais fácil de um profissional trabalhar com você, ok? E óbvio, nós vamos amadurecendo. E tome muito cuidado para os nossos medos também não se cristalizarem, nossos medos não ficarem cristalizados, num aspecto de ficarem endurecidos e a gente não conseguir mais lidar com eles, como se eles fossem medos fossilizados, que estivessem ali numa forma, sei lá, que por mais que você pegue um martelo e fique batendo ali, você não vai lidar com ele. Por mais que você queira lidar com ele, você assuma uma postura, que essa não é a postura do alta performance de dizer, não vou vencer, não vou conseguir, não vou passar por isso. Não, alta performance jamais diria essa palavra, O alta performance ele está sempre se lapidando, ele sempre está se melhorando, ele sempre está buscando o melhor dele, porque ele está na jornada, Nós, enquanto alta performance, eu, você e todas as pessoas que estão na busca do alta performance, nós estamos numa jornada, num caminho de melhorarmos cada vez mais, Então, para a gente finalizar esse box aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção por uma coisa muito importante em termos de relação com o medo. Nessa busca, do medo e de uma coisa chamada ansiedade social, ou vulnerabilidade, que eu já comentei, ou incapacidade, existe na busca de uma adaptabilidade social, existe uma característica do medo que ela é muito relevante, é que algumas pessoas,
quando elas chegam em determinado lugar, elas têm que se vestir de uma determinada máscara, de uma determinada armadura para se proteger em relação aos seus medos, né? E isso é muito comum para que outras pessoas não as derrubem ou as ataquem ou reconheçam a sua vulnerabilidade, e descobrindo a sua vulnerabilidade, elas fiquem suscetíveis a uma falha, a uma queda. Então, eu quero dizer, você, alta performance, que se você estiver neste lugar, né, não vou dizer para que você olhe para outras pessoas, eu vou dizer para você. Talvez você esteja neste lugar, tá? Onde você esteja usando de uma máscara, né, porque você está vulnerável, porque você está sensível, né? Você deve estar na sua altura, na altura dos seus 30, 27, 35 anos. Provavelmente você está nesse lugar de vulnerabilidade, num lugar onde o seu medo social é um medo muito grande, porque você está nessa curva do taco de golfe, né? Do taco de hockey, né? Na curva do crescimento, na curva da exponencialidade. Então é para você mesmo, eu não quero nem que você olhe para outra pessoa, eu quero que você olhe para você nesse momento e veja o quanto você está vulnerável e o quanto você está vestindo uma máscara de vulnerabilidade, uma máscara de incompetência. Estou usando essa palavra com você, incompetência, né, porque você não tem determinadas competências ainda. Não tenha medo, não tenha medo, né, não se sinta menos. Se sinta muito mais a partir de agora. Então, visite os seus medos, visite as suas fragilidades e lapide cada uma delas para que você possa tirar essa máscara, para que você possa abaixar esse seu escudo e ser mais você. Porque quando você usa de uma máscara ou quando você usa de determinadas artimanhas para você seguir à frente, você deixa de ver determinadas coisas acontecendo, porque você tem que manter determinadas coisas para conseguir determinadas coisas. Então, a relação com o medo, ela fala exatamente disso, né? O quanto nós usamos de determinadas artimanhas para seguirmos adiante. Então, agora é o momento de você deixar de utilizar essas artimanhas e você ajustar esse medo derivado. O que é o medo derivado? É o medo que a sociedade colocou em você. Você tem um medo que a sociedade, ao longo dos anos, colocou em você e você acredita que esse medo seja seu. Não, esse medo não é mais seu. Esse medo realmente não lhe pertence. Esse medo da sua carreira, esse medo do seu insucesso, ele não é um medo seu. Esse medo é um medo colocado pela sociedade, dizendo que todas as pessoas têm a possibilidade de insucesso. Isso é inerente a toda a carreira profissional. Então, isso não é um medo, isso é uma característica de toda a carreira profissional. Então, não tenha esse medo, desconstrua esse medo, desconstrua esse medo em você, transforme ele em outra coisa, para que você possa simplesmente seguir mais tranquilo a partir daqui. Porque é isso que você tem que reconhecer, desconstruir esse medo de falha, desconstruir esse medo de incompetência, desconstruir esse medo da falta dessas competências, porque você tem elas. E se você não tem elas, olhe, faça o seu jardim novamente, reconheça o seu jardim e reconstrua a partir daí. Isso é a relação com o medo, esse reconhecimento dessa falha, e a partir daqui você reconstrói e a partir daqui você vai para frente. Espero que isso tenha feito sentido para você, porque é nesse momento desse box aqui que a gente começa a reconhecer o como a gente continua a partir daqui. Então, e no próximo box nós iremos falar de uma coisa muito relevante, que é o medo inevitável, porque o medo é inevitável, nós não podemos evitar o medo. Então, se a gente não pode evitar o medo, como nós aprendemos a lidar e administrar com o medo? Te espero no próximo box.